E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática, e a questão diz o seguinte: 8 cargas positivas de valor mais Q são uniformemente dispostas sobre uma circunferência de raio R, como mostra a figura a seguir. Uma outra carga positiva de valor mais 2Q é colocada exatamente no centro da circunferência. A pergunta é: a força elétrica resultante sobre esta última carga é proporcional a... E a gente tem que achar qual é a relação. Bom, é uma questão que, para a gente analisar, né, ela trata aí o assunto da lei de Coulomb. Lei de Coulomb. E basicamente o que é a lei de Coulomb, né? É uma fórmula, uma equação que me mostra como funciona aí para a gente analisar, calcular e tal, a força elétrica. Então ela vai falar sobre força elétrica. Lembrando que força elétrica, né? Força de atração e repulsão entre cargas. Como é que eu calculo a força elétrica? É K, que é uma constante associada ao meio, que para essa questão não importa, porque está todo mundo no mesmo lugar. O produto do módulo das cargas, então a gente vai pegar uma das cargas e multiplicar com a outra. Tá, mas qual, senhor? A gente tem 8. É que a força elétrica é sempre aos pares, né? É a interação sempre de um par de cargas. Todas as cargas que estão na circunferência vão interagir com a carga que está no meio, onde a questão me disse ali que o valor é 2Qzão, né? Então no meio a gente colocou essa carga, 2Qzão, e a gente vai ter uma interação de todas as outras com essa carga 2Qzão que está ali no centro, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Já botei o R ali, porque é o seguinte: essa distância, nesse caso dessa questão, vai ser o raio da circunferência, né? A distância entre o centro e todas elas é o próprio raio. Então, é isso. Todas elas, vamos entender, todas elas estão à mesma distância do centro. Então, se tu analisar essa situação, tu vai ver que esse D aqui, ó, ele é o mesmo para todas, né? Esse D vai ser o raio. Esse K vai ser sempre igual, porque é uma constante, como eu disse, que representa o meio, e é o mesmo meio. Uma das cargas, a gente pode dizer que é sempre a mesma. Uma das cargas é a carga que está no meio da circunferência, que vai ser valor 2Qzão. E a outra carga também vai ser igual. Ah, como assim, senhor? Apesar de serem cargas diferentes, todas elas têm o mesmo valor Qzão, né? Positivo que a questão me deu. Então, se tu parar para analisar, é o mesmo meio, mesmo K. Todas as cargas na circunferência vão ter valor Qzão. A carga do centro, que vai interagir com todas elas, vai ter valor 2Qzão. E a distância é sempre o raio. Então a gente pode dizer que todas exercem a mesma força sobre a carga do meio. Todas exercem a mesma força sobre a carga do meio. E aí é um ponto importante para a gente analisar, tá? Segunda coisa, a gente vai ter uma repulsão sempre, né? Por quê? Por que uma repulsão? Porque elas são todas de mesmo sinal. Apesar de a do meio ser 2Qzão, são todas positivas. Então aí, com essas duas ideias, a gente já consegue responder. Olha só, se a gente analisar essa carga aqui, o que ela faz com a carga do meio? Ela vai repelir a carga do meio, né? Ocorre uma repulsão entre elas. E essa outra carga aqui, ó, ela também repele a carga do meio com forças iguais. Vamos dizer que a força de repulsão é F, já que a gente viu que são todas iguais, né? Que nem eu comentei aqui com vocês, todas fazem a mesma força, F e F. O que a gente observa? Que a força feita por essa carga anula a força que essa faz na carga do meio. Então a carga que está no centro, se dependesse só dessas duas, não teria força. E aí tu percebe que, como está tudo muito simétrico, esse padrão se repete. Ó. Esse cara repele a carga do meio para lá com uma força F. E esse cara repele a carga do meio para lá com uma força também F. Então a força que esse cara faz anula a força que esse cara faz. Ou seja, a carga do meio também não se movimenta se depender desses dois. E assim vai indo. Ó. Esse cara repele a carga do meio com uma força F para lá, e esse cara repele a carga do meio com uma força F para lá.
Então, esse anula esse aqui. E por último, nós temos esse que vai repelir a carga do meio com uma força F para lá, e esse que vai repelir a carga do meio com uma força F para lá. Tu percebe que é tudo muito simétrico, esse anula esse aqui, e no final das contas é como se todo mundo estivesse empurrando para o mesmo, né, para o lado oposto, todo mundo estivesse empurrando com forças iguais, de forma simétrica, são, digamos, 8 pessoas empurrando uma bola de forma igual, com a mesma intensidade e de forma simétrica. No final das contas, esse negócio não vai andar para nenhum lugar, não vai acelerar para nenhum lugar, e a força resultante vai acabar sendo zero, né? Fazendo a somatória vetorial, um vetor acaba anulando o outro e a resultante acaba sendo zero. Olhando as alternativas, então nós ficamos com a alternativa E, que é a resposta aí para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!